Muito boa noite, muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe. Estamos mais uma vez, em nome de Jesus, uma conversa sobre o Livro dos Espíritos. Essa é a última reunião do ano, então vamos pedir força para nós, para o próximo ano, e mentalizar aqueles que nós conhecemos e que sabemos que nesse momento estão precisando mais que nós. E graças a Deus, graças a Jesus, nós estamos aqui. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença. Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós estamos no terceiro livro, Leis Morais, no capítulo 6, Lei de Destruição. E antes de iniciarmos então o nosso capítulo ali, vamos voltar aqui na questão 607. Foi dito que a alma do homem em sua origem está no estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase, numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Então, por que nós colocamos isso aqui? Para a gente entender como funciona. Será que Deus, sendo inteligência suprema, nós vamos ver no Evangelho, aonde está escrito lá que Deus é amor. Isso João fala para nós, que Deus é amor. Deus sendo amor, será que Ele criou alguma coisa para ser destruída? Então aqui nós não podemos esquecer uma coisa. Nós estamos no planeta Terra, é um planeta ainda de expiação e de prova, é um planeta ainda atrasado. Nós estamos aqui para evoluir. Então, olha que coisa interessante, numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Então, nós viemos revitalizando corpos inferiores, até chegar à condição de homem, pensamento contínuo. Para chegar na nossa posição foi milênios, milhares de milênios para a gente chegar até aqui. Porque, para nós, o tempo é contado de uma maneira diferenciada do que no plano espiritual. Então, aquilo que para nós achamos que demora muito, é um tempo muito curto em relação à nossa vida. Só para a gente ter uma ideia, a gente sempre comenta aqui que o Chico Xavier disse que para a gente aceitar a mensagem da doutrina espírita, nós temos no mínimo 10 mil anos. Então, vocês imaginam o tempo, a nossa trajetória, o nosso currículo, para chegar a ser um ser pensante como nós somos. Precisamos ter 10 mil anos de vida inteligente. Inteligente. Questão 607A. A alma parecia, assim, ter sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então, aí, olha que os espíritos vão responder para nós. Vai dizer o seguinte, que nós realmente passamos por seres inferiores que nós não temos nem condições de pelo menos pensar. Porque o nosso pensamento não suportaria a nossa trajetória anterior à encarnação nossa como homens, como mulheres. Então, olha só para vocês verem, quando nós dissemos aqui, e Leon Denis também vai falar isso daí, que a gente passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal para chegar no homem, mas antes disso ainda teve algumas coisas que nós não temos condições de assimilar. Isso é uma coisa tão interessante. Por exemplo, vamos buscar a nossa genealogia. A genealogia nossa, nós vamos lembrar do avô, do bisavô, do tataravô, e aí ela vai se perder. A gente não sabe. Muitas vezes eu fico imaginando uma coisa que, mas isso é pensamento. Mas eu tenho esse pensamento, que nós temos alguns descendentes de Jesus ainda na Terra. Porque apesar de todo esse tempo, apesar de 2 mil anos, nós ainda temos essa trajetória. Se aqui está falando que nós vitalizamos corpos que já nem existem mais, coisas que nós não conseguimos entender, vocês imaginam então. Aí tem uma coisa muito interessante no Evangelho, que eu sempre penso, todas as vezes que eu li e que estudei essa parte do Livro dos Espíritos, eu fico pensando, olha para vocês verem, os 4 evangelistas vão falar uma coisa muito interessante ali, o desaparecimento do corpo de Jesus. Porque o nosso corpo, ele vai ser consumido, ele vai ser destruído. Então, na hora que a gente entrar na leitura, nós vamos ver por que tem a lei de destruição, que é uma lei de Deus, é uma lei natural. José de Arimateia,
ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um homem bom, ele era um homem justo. Ele não concordou com o julgamento de Jesus. E ele foi pedir para Pilatos o corpo de Jesus quando ele viu que Jesus havia desencarnado. E Pilatos fica até impressionado, porque ele diz, mas ele já morreu? Já. E aí ele manda confirmar se Jesus realmente tinha morrido. E ele dá o corpo para José de Arimateia. José de Arimateia pega o corpo de Jesus, coloca num sepulcro que ainda não tinha sido usado. E olha só para vocês verem. Muitos espíritos trouxeram algumas informações para nós que a gente precisa checar para ver. Que alguém mudou o corpo de Jesus do sepulcro para que não fosse violado. Mas aí nós vamos pegar Chico Xavier, vamos pegar aquilo que nós temos de mais autêntico, de mais sério, que vai confirmar para nós uma coisa através do espírito de Emmanuel, que viveu na época de Jesus. Nós sabemos disso, que ele teve inclusive um encontro com Jesus. Ele disse o seguinte, que a pedido de Jesus, o corpo de Jesus foi desintegrado. E nós vamos ver que realmente quando as mulheres chegaram lá, estavam lá os vestuários em cima do túmulo. E a pedra estava revolvida. Tanto é que em um dos evangelistas, as mulheres dizem o seguinte, quem poderá tirar a pedra para que a gente possa ver o corpo do mestre? Quando ela chega, elas têm uma surpresa, que a pedra estava já fora do lugar. E Jesus não estaria ali. Então, como Jesus ele já habitou planetas desintegrados, cosmos, que muitas vezes nem existe mais, devido à evolução dele, porque ele é um ser planetário, ele é o Cristo planetário. Porque Jesus é o nome, Cristo é uma condição espiritual. Não é para qualquer um, tanto é que ele falava, eu e o Pai somos um. Então, olha só, desintegrou o corpo dele, porque o corpo dele não precisaria passar pelos processos dos nossos corpos. Embora ele fosse um homem, como todos nós, porque nós sabemos, temos a história dele, que ele nasceu, ele veio de uma mulher, foram espíritos que foram preparados, nós já comentamos aqui sobre o livro Sublime Peregrino, aonde vai falar ali, nós vamos ver espíritos superiores, por intermédio do Chico Xavier, comprovando realmente a existência de Jesus ali. Como menino, nós vamos ver aquela passagem quando ele tinha 12 anos, com os doutores da lei ali, e uma série de coisas. E nós vamos pegar Humberto de Campos vai trazer para nós informações preciosas a respeito de Jesus quando ele era criança, quando Maria e Isabel conversavam a respeito de João e de Jesus. Mas esse é um assunto que a gente tem que ver, a maravilha da doutrina espírita. Olha a grandeza da doutrina espírita, a lógica da doutrina espírita. Então, tá aí. Vamos entrar agora na lei de destruição, para a gente entender um pouco mais sobre isso daí. Então vamos agora, à destruição necessária e destruição abusiva. A destruição é uma lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Nós estamos vendo isso aqui através da genética, através de tudo aquilo que nós tivemos em evolução a respeito de alimentos, porque não faz muito tempo a gente via que a dificuldade de se produzir era muito diferente de hoje, porque hoje se produz mais produtos com menos tempo, porque houve ali uma evolução muito grande. E nós vamos ver isso daqui, ó. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres. Mas olha como que nós estamos ainda atrasados em relação às coisas espirituais. Todos nós, eu inclusive me incluo nisso, nós não aceitamos ainda a morte do corpo físico. É muito difícil. É uma transformação. O físico vai ficar. Aquilo que anima a parte material, ela vai se desintegrar, mas ela vai reanimar outros seres. A gente sabe disso. Quem estuda, principalmente a biologia, entende isso daí. Então está aqui dentro disso aqui, para nós. Para a gente entender que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Mas esse assunto ele é muito legal. Há muitos anos atrás, nós fomos também visitar um moço, um jovem, que ele estava já nos momentos finais dele, no quarto. E nós chegamos lá, todo mundo desesperado, tudo, e o pai em pé, ele que recebeu a gente,
E nós entramos lá, todo mundo orou, a irmã chorou, a mãe também estava muito chorosa. E aí quando nós ia saindo, na época um mestre meu, a quem eu devo muito, perguntou para o pai, falou, o senhor não quis entrar lá para orar junto com a gente? O pai sereno. Ele falou, não, ele falou, porque meu filho, ele veio de Deus e eu sei que ele vai voltar para Deus. Então, quem sou eu para entrar lá, para lamentar, para falar alguma coisa? Eu estou aqui fazendo minha oração mental, pedindo a Deus que aconteça aquilo que Deus permitir que aconteça. Olha a fé. Então, a compreensão disso daqui, que o corpo realmente fica. E aí isso está na Bíblia também. O Espírito é que vivifica. O instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas, sempre, não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Olha aí, cada vez mais esclarecedor para nós, cada vez mais. Então, olha só, mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. Então, quer dizer, essa parte que nós estamos usando, por isso que nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos focar nas coisas espirituais que nos cercam, para que a gente possa ter a alegria de futuramente, numa outra encarnação, se a gente tiver a oportunidade de voltar à Terra, porque a Terra vai progredir também espiritualmente, a gente habitar corpos mais aperfeiçoados. Porque nós sabemos que por intermédio de orientação dos espíritos, e isso eu assisti numa reunião de materialização há muitos anos atrás, onde o espírito materializava instrumentos cirúrgicos e trazia para a reunião e fazia inclusive cirurgias, e junto com ele materializava instrumentista. Era uma coisa impressionante, só a gente vendo para a gente acreditar nas coisas espirituais, aonde ele dizia da evolução do organismo nosso, físico, que a gente, muitos órgãos, a gente não ia ter mais necessidade desses órgãos. E a gente vê que hoje, muitas vezes através de cirurgia, tem certos órgãos do corpo físico que são extirpados e que não fazem falta. Então, está dentro disso daqui, ó. Nós vamos evoluindo, as coisas vão mudando, mas ainda tem assunto aqui para nós, interessantíssimo dentro dessa lei de destruição. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Olha que coisa maravilhosa. Então está aqui a reencarnação, estampada. Nessa questão aqui está a reencarnação, né? Porque se eu cometo um crime contra um amigo meu, contra um companheiro ou contra um desafeto, e eu faço com que ele desencarne, às vezes através de um projétil ou de qualquer outra coisa, eu serei responsável, porque eu vou voltar novamente no físico, para mim poder resgatar aquilo que eu atrapalhei nessa situação aqui que nós estamos vendo. Porque se eu acelerei uma coisa, porque morrer de morte natural é uma coisa. Agora, eu acelerar o desencarne de alguém, aí sim, aí eu vou ser responsável por isso. Ou o meu próprio desencarne. Quando eu sei que uma coisa é muito nociva para mim e eu continuo fazendo aquilo, eu estou prejudicando o meu corpo. O que vai acontecer? Numa próxima encarnação eu vou ter vontade de viver, mas só vou viver aquele período que eu vim para completar. E às vezes numa situação muito difícil. Tem o livro do Cornélio Pires, muito interessante. Coisas desse mundo. Esse livro ele vai trazer para nós algumas informações inverso de pessoas que tiraram a vida ou que fez com que outros tirassem a vida. Porque muitas vezes, através de conversa, através de pressão,
Muitas vezes tem pessoas que ele não tem resistência para ouvir certas coisas, mas a gente começa a martelar em cima daquilo. Pega o ponto fraco da pessoa. Muitas vezes a pessoa acaba até se suicidando. Aí nós vamos ver um outro livro, onde tem uma história muito interessante que chama A Meada. Através de um fuxico de uma mulher, um homem acabou suicidando. A dona Lequinha, ela era uma mulher que ela ficava olhando a vida dos outros. E ela toma um ônibus, junto com a mulher de um homem que trabalhava com o esposo dela. E dentro do ônibus ela vê a mulher desse rapaz dizer o seguinte: olha, ele está muito doente, eu estou muito preocupada. Aí tem uma outra conversando com ela, pergunta para ela: mas você ama ele mais que seu marido? Ela fala: eu amo ele tanto quanto meu marido. A dona Lequinha escuta e já cria na cabeça dela fantasias. Quando ela chega em casa, o marido veio almoçar, ela fala para o marido, fala: bem que eu desconfiava de fulana de tal. Hoje ela se entregou dentro do ônibus. Ela falou que ela ama um outro lá igual o marido dela. Aí ele fala: não, ele não merece isso, eu vou contar para ele. Aí depois do almoço ele volta para o serviço e conta para o marido da mulher. E eles iam fazer aniversário de casamento. E ela tinha encomendado um colchão. E na verdade quem estava doente era um gato que ela tinha. Que ela amava o gato tanto quanto o marido. Tem mulher que ama mais o gato que o marido, a gente sabe disso. Mas ali o amor era igual. E aí o marido fica desconcertado. E ali já não trabalha direito mais. E ele chega em casa já sisudo, não conversa com a mulher, vai dormir contrariado. No outro dia cedo ele fala que vai para o serviço, mas não vai. E aí era a hora que ia entregar o colchão. E ali ia fazer uma surpresa para eles, porque o colchão era de mola e estava furando as costas, justamente do lado dele, né? Então, olha o que acontece. Ele fica sondando a casa, na espreita. Ele vê um homem chegar e entrar. E o homem vai no quarto. Quando ele vê o homem no quarto, ele já se alucinado. Ele já pensa que é realmente o que aconteceu, que a dona Lequinha falou. Ele compra uma lata de fornecida Tatu, acho que muitos conheceram isso aí é da nossa época. O cheiro já matava. E ele morre, suicida. E aí, no velório, é tudo esclarecido. Que era o gato que estava ao cuidado do veterinário, estava muito doente, e a mulher estava preocupada. E a dona Lequinha, perto do caixão, ela falava: imagina, esse homem não tem juízo. Se matar por uma bobagem dessa, ela achou que não tinha feito nada. Tirou a vida do homem, entendeu? Por um fuxico. Então, olha só. Seja se eu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Quem trouxe isso aí para nós? Jesus Cristo. Então nós precisamos analisar as coisas, ver aquilo que nós estamos fazendo para o outro, se não está prejudicando ele. Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa boa, tem um limite, né? Então não pode, cada um tem a trajetória dele. Não existe duas pessoas iguais, como não existe dois médios iguais. Isso está no livro dos médios. Então nós somos uns diferentes dos outros. Muita gente está forçando uma barra. Isso nós vamos ver nos livros do André Luiz, nos livros dos Mensageiros, principalmente naquele livro que fala da reencarnação, né? Missionários da Luz, lá nós vamos ver que realmente tem ali uma trajetória nossa que nós podemos mudar, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas que bom que nós estamos aqui em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso pedido. A semana que vem a gente conclui esse assunto aqui, que é muito interessante. Nós vamos ver umas coisas aqui interessantíssimas também. Então, vamos fazer o nosso pedido mental. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que Jesus nos ilumine. Todo final de ano, o Chico Xavier fazia uma reunião. E numa dessas reuniões, já pela madrugada, então as pessoas que estavam com ele começaram a falar o que tinha acontecido durante o ano. Um falou: eu comprei um sítio. O outro: eu comprei um carro novo. O outro: eu dei um carro para o meu filho. E daí por diante, tudo coisa material. Chegou o Chico, a vez do Chico. Chico, o que você conta desse ano? Ele falou: quando chega no final do ano, eu faço um balanço daquilo que eu fiz durante o ano para ver se eu não magoei ninguém, se eu não fiz nada contra ninguém. E peço a Jesus que, se eu cometi algum erro, que Ele me perdoe e que eu vou me esforçar para ser um pouco melhor. Então, todo final de ano eu faço isso daí. Então, o levantamento da nossa vida, cometemos erro, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito.
Então, olha para vocês verem, o importante é que nós estamos aqui e nós queremos alguma coisa melhor para nós. Sempre alguém tem algum defeito. Marido, mulher, filhos, os agregados, que a gente fala, os parentes, né? Então, sempre tem. Livro do Humberto de Campos, O Homem que Não Se Irritava. Olha que história interessante aí. Tinha um rei que ele era um homem muito bom, mas ele explodia fácil. Ele gritava, ele ficava nervoso. Aí o conselheiro dele falou: meu rei, o senhor é um homem muito bom, mas o povo está reclamando, o senhor grita muito, o senhor se irrita fácil, né? Ele falou: mas não tem jeito, quando eu vejo eu me empolgo, e aí não tem jeito. Deve ter alguém que não grite, o conselheiro falou para ele. Falou: então anda no reinado aí, vê se você acha alguém que não grita. Aí saíram procurando, encontraram um homem trabalhando com boi. Ia, voltava, um homem quieto, sem falar nada. Ia, voltava. Chegaram e falaram pro rei, falaram: ó, tem lá em tal lugar assim, tem um homem que realmente ele não grita, ele é um cara tranquilo. Traz ele que eu quero aprender. Quando trouxeram o homem, ele era mudo surdo. Que Deus nos abençoe e a gente possa ter um 2024 com muita paz, com muita saúde. Muito obrigado, gente.